muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Parada Técnica. Muito bom ter a sua presença conosco nessa noite de sexta-feira. Sempre é bom lembrar que estamos aqui com Parada Técnica no nosso portal DF10 Brasil, toda segunda e toda sexta, às 8 da noite. E é muito bom que você esteja com a gente e tal. Aí embaixo você pode olhar, tem assim, ó, compartilhar, curtir, tem aquele joinha assim. Dá um joinha, curta, compartilhe. E também tem mais para a direita, eu acho, assim, ó, se inscrever. Se inscreva no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho aqui, para ter sentido a gente fazer o programa sempre aqui, porque vai saber que tem lá na nossa lista de inscritos, de pessoas que participam conosco, você. Então, é muito importante a sua presença conosco aqui. Beleza? Mais um programa, é lógico, a gente falando dos nossos candangos. Amanhã, sábado, é dia de clássico candango pela Série D do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar aí sobre o que aconteceu na última rodada. Esse meio de semana que tivemos o Capital tomando uma trauletada do Botafogo e o que esperar do clássico amanhã, 16 horas e 30 minutos, às 4 da tarde, 16 horas, a gente abre os trabalhos com o Timaço Show de Bola aqui pelo nosso portal DF10 Brasil. Por falar em DF10 Brasil, ao nosso lado aqui, nosso bebê Bom Barbosa, nosso Vidigal Barbosa, que é titular mais que absoluto há 39 anos da equipe Show de Bola. É tudo isso, Vidigal? Não, né? Era com o Marcelo Ramos. Mas eu olhei pro seu telhado todo branco assim, eu falei assim, já bateu o tempo aí, né? Aí começou com o Marcelo Ramos, né? Exatamente. Com a força de 39 anos de futebol de Brasília. Tá certo. Eu digo, quase não vem hoje, gente. É brincadeira. Precisou o Marlon fazer um trajeto e se virar nos 30, já que a gente tá falando de idade, porque o Vidigal teve que dar uma passadinha lá no hospital, porque uma gata pegou o Vidigal. Foi, Marlon? Uma gata? Seja bem-vindo. Boa noite. Muito boa noite, Fábio. Boa noite, Vidigal. Pegou? Ele foi arranhado por uma gata, Fábio. Os arranhões acabaram infeccionando. Ele teve que dirigir a UPA, né, o hospital, aliás, para poder curar as arranhuras de uma gata. Pegou aquela filhinha da tarde na UPA, né? Mas deu tempo, né? Aí, pode mostrar aí, Vidigal. Olha aí, gente, que é isso, Vidigal? Foi arranhado por uma gata. Você tem costume de ser arranhado por gatas? Colocaram meu apelido de Leopardo, né? Um tempo atrás. Então eu era o que arranhava, né? Mas ultimamente, né? Você arranhava quando era leopardo, né? Marlon, aquele teu livro, Bola de Capotão, precisa acrescentar mais capítulos, viu, Marlon? Precisa. Vou acrescentar. O Vidigal, aliás, a equipe tem um capítulo à parte, viu, Fábio? Não só o Vidigal, mas tivemos outras situações que estão no livro. Você não vai contar mais nenhuma hoje, não, né? Não vou contar, não. Tá certo. Surpresa, senão não vende, né? Então, o importante pro Marlon é vender o negócio. Tá certo, Marlon, você não tá errado, não. Vou pedir para colocar na tela aí a nossa Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos começar lá de trás um pouquinho, porque nós tivemos a realização da segunda rodada, com destaque para o Ceilândia, que venceu no apagar das luzes bem enfraquecidas lá no estádio Abadião, venceu o Goiânia sábado passado por 1-0. E o Capital, ufa, foi até Porto Velho e venceu o Gazim Porto Velho por 1-0. Com estes dois resultados, o resto a gente sabe que o Luverdense venceu, que tivemos aí também como é que é o nome do time, rapaz? O Capital, o Luverdense venceu, oh meu Deus, que Aparecidense empatou. A Aparecidense empatou, teve jogo do misto, mas isso que não interessa pra gente. Interessa que Ceilândia venceu, o Capital venceu, e os candangos vão bombar, vão ser campeão da Série C, da Série D, e vão subir pra Série C. Até parece, até o gaguejo quando eu penso nisso. Será que eu acredito tanto assim? Mas, de qualquer forma, na classificação, posso acreditar porque o Ceilândia é o primeiro colocado, com 6 pontos, seguido aí do Luverdense. Na terceira colocação, o Misto, e fechando esse G4, a Aparecidense. Tá? Misto e Aparecidense com 4 pontos. Na quinta colocação, opa aí, ó, já está surgindo o Capital, bom, bonito, né? E cheiroso, a equipe do Capital, a Coruja, está chegando aí na quinta colocação. Já a gente vai dar uma pausa aí para falar sobre o jogo da Coruja na última quarta-feira pela Copa do Brasil com o Botafogo, mas justamente em função dessa vitória contra o Porto Velho, que reabilita a equipe do Capital, pergunto para você, Marlon Nascimento, realmente foi um jogo de reabilitação
Dá para acreditar nesse capital figurando nesse G4 já a partir de amanhã, Marlon? Olha, Fábio, antes de começar a competição, a gente projetou uma situação em que Ceilândia e Capital estariam na próxima fase. O Capital acabou perdendo na primeira rodada, mas foi lá e realmente ele em Porto Velho ele acabou ganhando por 1-0, que o coloca em quinto lugar na competição e pertinho ali, só a diferença é só 3 pontos para o Ceilândia. Então acho que estamos no páreo, não só o Ceilândia, como também o Capital. Mesmo, são coisas que acontecem no futebol, Fábio. Perdeu uma, ganhou outra fora, então já compensou. Tá certo. Então tá bom. Mas vamos fazer o seguinte, né? A gente vai começar, daqui a pouco a gente vai falar de Capital, destrinchar um pouco mais, mas vamos começar ali pelo jogo do sábado, que você conferiu com o Timaço Show de Bola aqui da DF10 Brasil. Ceilândia, né? Esperava um placar um pouco mais dilatado, venceu o Goiânia por 1-0. Vidinho, você esteve conosco lá em Goianésia, foi o nosso Cicerone, conhece muito bem a cidade, nos levou num restaurante maravilhoso, aquele torresmo, vou te falar, até hoje eu tô dando uns arrotos por conta dele. Pensa no torresmo bom, né? Tá rindo o quê, Marlon? Mas todo mundo que come torresmo arrota, não é verdade? Come torresmo, 10 minutos depois, tá, né? Ou não, só eu? É só você. Poxa, agora vocês me quebraram, hein? Mas você esteve lá conosco, nos levou nos bons restaurantes, em um bom restaurante, o resto, né? E viu um Ceilândia pra cima do Goianésia, uma boa equipe. E aí me chega no jogo da volta, estreando em casa, na segunda rodada, pega o Goiânia, se esperava mais e o Ceilândia nem tanto assim, amado mestre, mas conseguiu 3 pontos. Boa noite, Fábio. Boa noite, Marlon Nascimento. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite a você que nos assiste. Falando de Goianésia, gostei, pois é, ver como é que é. Eu gostei do Cicerone, que o meu vocabulário vai, né, aumentando, né, com suas palavras aí, meu amado mestre. O Ceilândia, ele surpreendeu lá em Goianésia, mesmo o Goianésia vindo mal das pernas no campeonato goiano. Né, no Goianão, pois é, né? caiu no Goianão. Eita, E mesmo assim, o Goianésia, eu esperava que ele fosse favorito ali para vencer aquela partida. Mas o Ceilândia foi lá, se impôs, né, mostrou que na série dele manda. Infelizmente, ano passado ele não conseguiu subir por bobagem, né, porque um pequeno vacilo, e não conseguiu ascender a Série C. E está mostrando que tem força. Com respeito ao jogo com o Goiânia, eu acredito que o Goiânia, vendo que o Ceilândia venceu o Goianésia fora de casa, veio mais travado, veio mais para se defender e jogar por uma bola. Daí, dificultou um pouquinho a chegada do Ceilândia. E quase, porque o Sucuri fez uma defesa brincadeira, viu? Quase. Então, há esse prognóstico de que o time, quando vence na estreia fora de casa, claro, quem visita vai com um pouco mais de cautela, vai se segurando. E daí talvez a dificuldade do Ceilândia, que não soube jogar com o time aberto, que foi o Goianésia. O Goianésia foi franco, jogou franco, veio para cima e o Ceilândia aproveitou bem. Com respeito, já é para opinar sobre o jogo de amanhã, não? Por enquanto não, só o jogo passado e tal. Jogo passado. Você viu o Ceilândia até aqui, né? Isso, o Ceilândia, eu acredito que o Ceilândia é um dos grandes favoritos, pela vitória, pelo que jogou fora de casa, se manter aquele futebol jogando fora de casa como jogou com o Goianésia, francamente vai tirar aí 1 ou 2 pontos, 1 ponto no caso de empate, ou os 3 da vitória jogando fora de casa, e dentro de casa, se souber ter paciência, pode aí conseguir ser 100%, inclusive, Fábio. O problema, Vidigal, do Ceilândia, e o Ceilândia merece muito mais que isso, porque tem um belo gramado, excelente gramado, um técnico muito bom, um time bom. Agora, a iluminação que deram para a cidade, para o Maria de Lourdes Abadia, é piada, é uma brincadeira. Aí o jogo vai marcar mais tarde, né? Vai ficar luz de vela, lamparina, vai ter que consumir muito querosene, porque é horrorosa, aliás, a iluminação lá do Abadião. Então o Ceilândia merecia muito mais. Para seguir a competição, ele tem que fazer alguns treinamentos noturnos com a luz apagada para poder ver a bola. A gente tem que fazer aqui o que o Marlon está falando, está coberto de razão, e a gente tem que fazer justiça aqui à direção do Ceilândia, né? Porque o Ari, né? É verdade, é verdade. Ele promoveu para o jogo passado, primeira vez, quer dizer, depois de muito tempo, eu vejo uma fila do lado de fora do estádio, para o pessoal entrar, Marlon estava lá, e para ver o jogo no Clube de Brasília. A fila estava grande, porque você comprando ingresso, você ganhava uma camisa do Ceilândia.
Beleza. Aí lá dentro botou um DJ pra animar a festa, teve um crush, tá? Eu lembrei de você, viu? Crush, Eu não fui escalado, lembrei de você. não fui escalado. Você não foi escalado, eu sei o que tu quer. Tá certo. Eita, não, me poupe. Então, da parte do Ceilândia, o Ari, ele tem feito todos os esforços para atrair o público, né, de Ceilândia e, sobretudo, apresentando uma boa equipe, né? Porque também não adianta fazer isso tudo, o time é ruim para Dedéu. Não, o time é bom e fora das 4 linhas eles estão se articulando. Essa questão da iluminação é verdade, sim, é responsabilidade de uma administração regional, porque lá está escrito, né, Marlon? Estádio Regional da Ceilândia. Então, o estádio é da cidade de Ceilândia. Mas, não é porque é da administração regional que a gente não pode fazer um apelo também ao Ari, que é próximo da administração, que chega lá, ô, seu administrador, tudo bem? E fale, pelo amor de Deus, quem botou essa iluminação desse jeito não entende nada de iluminação para esporte, para futebol. Porque o pé direito do poste é baixo, se é que poste tem pé direito, o poste é baixo, né? A iluminação fica baixa e é ineficiente, ela é fraca ainda, né? E detalhe, Fábio. E detalhe. Quem está no campo de jogo, não só os jogadores, mas o repórter que está ali, a iluminação bate exatamente, reflete exatamente na cara de quem está ali. Fica difícil identificar o jogador. Agora imagina o jogador ali dentro. O goleiro, a bola o goleiro. na área. Então, olha, parabéns à administração do Ceilândia. E quem está falando aqui, ó, Ari, Almir, e o resto da direção do Ceilândia, é quem esteve lá. Quem acompanhou o jogo ali, à beira do gramado. Então, pra gente lá na cabine também, a gente olha pra frente para ver o jogo. Quando você volta pro papel, para um anunciante ou para alguma situação, aquilo te queima o olho, você fica com dificuldade para enxergar. Então, deveria subir aquele poste e, no mínimo, não sei, Marlon e Vidigal, mas no mínimo triplicar aquela iluminação lá para ser suficiente, porque está muito escuro, né? É verdade. Esse parênteses que a gente abre, Fábio, que realmente merece elogio, não só a equipe do Ceilândia, o gramado técnico, que é muito bom, os esforços estão sendo feitos para levar o torcedor, mas a gente tem que falar exatamente o que está de ruim. Não é uma crítica para que seja consertado, para que seja arrumado uma situação que eu tenho certeza que incomoda. Não só os torcedores, não só a imprensa, os jogadores, incomoda todo mundo aquela situação. E me contaram, que eu ainda não fui, que lá no JK é pior ainda. E é isso que eu ia falar com vocês aqui agora, Vidiga e Marlon. É a mesma história e só muda os atores. Lá no JK é idêntico. A iluminação lá é muito precária. A direção do Capital, quando tinha na sua mão a condução do estádio, ela pintou, botou alambrado, fez, aconteceu, e inclusive entrou com esse processo da iluminação. Poste muito baixo, lá a iluminação é um pouco mais forte, queima mais ainda a cara do jogador, bola alçada na área, acho que o goleiro deve ficar assim, ó, peraí, deixa eu tentar, né, porque senão ele não consegue enxergar. A única coisa que eles não fizeram é a questão de lugar para a imprensa trabalhar, né? Mesmo porque, vamos parar de conversa fiada, né? A partir da Federação Brasileira de Futebol, né? O presidente Daniel aprovou as contas da CBF, muito bem. Acho que eles só estão preocupados com isso, né? De aprovar a conta da CBF para que a torneira permaneça aberta. Mas nós da imprensa somos aquilo que o gato enterra, né? Na prática, para o futebol do Distrito Federal, somos sim, porque criaram essa vertente da assessoria de imprensa, o que importa é a assessoria de imprensa. A federação tem o seu núcleo de comunicação, que é conduzido lá, então o resto que se vire e que se lasque. Beleza, não tem problema não é? Tem quem bater palma para vocês, mas a gente vai continuar cobrando aqui, porque realmente o respeito é zero para o trabalho da imprensa. Por que eu estou falando isso? Eu estou desvirtuando o assunto? Não, porque a gente chega lá para trabalhar, não tem cabine, aí o refletor bate na tua cara e aí prejudica a imprensa, jogadores e todo mundo que vai assistir o jogo, que não consegue enxergar
Bulufas. Ou eu estou errado, Vidiga? Você que já tem alguns anos nessa prosa aí. Não, tá errado não. Inclusive, o Capital estava querendo levar o jogo do Botafogo lá para o JK, assim. Como é que pode Vai você... botar uma estrutura metálica lá, né? Os jogos geralmente do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, perdão, são à noite. Geralmente, ontem o Vasco jogou, por exemplo, à tarde, né? 4 horas da tarde. Isso, contra o Operário. Lá em Isso. Ponta Grossa. Isso, Você mas- já foi em Ponta Grossa, Vidiga? Não, nunca no Paraná não fui em lugar nenhum ainda, viu, Fábio? Eu só fui em... Você já foi, mas não em Ponta Grossa? Não, Fábio, não fui. Aliás, eu ainda não saio de Brasília para viajar, eu só vou para Lusiane, Cristalina, ali é os lugares que eu consigo ir. Eu fui em Araraquara, Fonte Luminosa, né? tá Tudo certo. bem, né, Fábio? Sim, Mas você estava lá em Ponta Grossa quando não, eu te não, tá, não, interrompi. exatamente, estava em Ponta Grossa nenhuma. Mas vamos lá. O problema, o Capital acredita que ele acha que a iluminação de lá não vai cair num jogo de um porte como o Botafogo e Capital jogando em Brasília. E ele queria o jogo, Fábio Santos, para o JK. Graças a Deus, pelo menos a CBF viu isso aí. Não tem condição de colocar, até porque o público não comporta para lá. Apesar da torcida do Botafogo, como dizem, né, cabe numa Kombi, mas não é bem assim que funciona, tá? E veio para Mané Garrincha, até porque tem mais condições para a imprensa, vem imprensa do Brasil todo, vem imprensa de Goiânia, vem imprensa de Brasília, precisa ser assistida, e eles não pensam dessa forma, né? Eles dão muitas vezes o filé mignon para a imprensa de fora, eu digo a federação, enfim, quem lida com essa parte aí, e deixa os que labutam aqui no pureiro, vamos dizer assim, Fábio Santos. E o Mané Garrincha tem um detalhe, ele tem mais acessibilidade para a torcida do Botafogo, viu, Fábio? É mais fácil subir a rampa, é Mas mais por fácil. quê? É para toda a torcida. Por que especificamente a torcida Não, do é Botafogo? porque, assim, a torcida do Botafogo já é uma torcida mais idosa, uma torcida mais... Eu me recuso a comentar. Você está querendo dizer que a torcida do Botafogo é geriátrica? Não. Foi porque eles têm algumas dificuldades de locomoção. Isso é brincadeira. Meu É só para Deus. cutucar o Vidigal Barbosa. Gente, eu vou dar o endereço aqui do Sindésio, tá? Para vocês, né? Do estúdio da DF10 aqui, para poder Tá bom. pegar o Marlon na saída, né? Não precisa não. Não faço isso não, que o Marlon não está em condição de que ninguém pegue ele por agora não, que o negócio está, né, avolumado aí. Ô, moçada, é o seguinte, então tá bom. Daqui a pouco nós vamos falar só sobre o Capital, mas para fechar aqui essa participação dos nossos candangos na Série D, amanhã, Ceilândia e Capital, Ceilândia novamente jogando em seus domínios. O que esperar desse gato Ceilândia amanhã, Marlon? Não fala em gato, pelo amor de Deus. Posso falar de gata, né? Gato assustado. eu posso. Ô, Fábio, como eu erro muitos placares, mas eu sou um cara Não perguntei otimista, placar ainda. eu acho que o Ceilândia jogando em casa, se repetir a atuação contra o Goianésia, será um placar favorável para o Ceilândia. Se repetir a atuação contra o Goiânia, será um placar favorável ao Capital. Agora, já lá do Capital, se repetir o que jogou contra na primeira rodada, Aparecidense, vai dar a Ceilândia. Agora, lá o jogo lá no Porto, que ele ganhou de 1-0, não assisti, não tive. Então eu acho que é um jogo parelho, é um jogo que pode dar um resultado aí favorável à equipe do Ceilândia pelo mando de campo. Pelo mando de campo. E mas os dois já estão acostumados a jogar no escuro, né? Tanto o Capital no JK como o Ceilândia. Então eu acho que nesse momento eu apostaria no Ceilândia, Fábio. Tá certo, é verdade. Vocês estão acostumados lá na escuridão. Ô, Vidiga, a gente estava comentando aqui semana passada, porque a gente está pensando no Ceilândia aqui. Aí deixaram o Felipe Clemente embora por confiança, aí repatriaram o Romarinho, que o pessoal até brinca. O Romarinho só faz gol quando está com a camisa do Ceilândia. Mas 2 jogos e nada ainda. E lá em Goiânia você viu que ele entregou aquela bola lá quase que, né? E eu particularmente sinto falta de um centralizador, aquele camarada que fica aqui, ó. Joga ali centralizado e tem um do lado, outro do outro, né? Um troncudão para empurrar essa bola para dentro, como o Capital tem, até 2 lá, né? É Mateusão e o outro Wallace Pernambucano, né? Você não percebe, até pela dinâmica dessa Série D, que são jogos pegados, que o Ceilândia flutua muito, né? Aquelas jogadas pelas laterais ali com Kennedy, pelas pontas, né? Com Kennedy e Romarinho, e o Bala, ele não guarda aquela posição, hora ele cai de um lado, cai do outro, fica ali girando. É lógico, confunde o adversário, mas não sente falta de um homem dessa última bola, não, Vidiga?
Eu acredito, Fábio Santos, que o futebol brasileiro precisa desse homem, né, de modo geral. Você tem aquele cara que concatenar, aquele cara que chama a responsabilidade e distribui com eficiência. Não adianta você ter um time que flutua no meio campo, que consegue criar jogadas, mas que na bola final não consegue jogar, colocar o atacante na cara do... Isso, exatamente, não consegue Você já foi o homem adicionar. da última bola? Não, eu jogava de lateral. Ele não foi gandula não, Fábio. Eu- Não jogou. Agora, Fábio, só cortando o Vidigal, Deus só do cortando o céu, Vidigal é o ah. seguinte, o Kennedy é um bom jogador, mas o que ele Muito bom. reclama, é impressionante. Tá muito Se ele temperamental. jogasse mais do que... Porque ele joga bem, é um bom jogador, mas ele reclama. Eu pensei que no jogo contra o Goiânia ele seria expulso. E teve por pouco, ele recebeu o cartão amarelo e continuou reclamando. Então tem que segurar um pouco mais a ideia aí, viu? Desculpa, Vidigal. É por isso até que eu estava falando do Vidigal, porque ele citou aqui o Kennedy, é nisso que eu queria chegar. Você vê um excelente jogador pela direita, que é o Kennedy, outro excelente jogador pela esquerda, que é o Romarinho, e jogadores de velocidade. Aí eu fico imaginando, imagina se você posicionasse um centroavantão lá, com esses camaradas que puxam essas jogadas pelos flancos, de repente poderiam servir esses camaradas, porque às vezes eles constroem a jogada e não tem aquele cara para empurrar a bola, Vidinho. Exatamente. Falta esse finalizador, Fábio Santos. E também acredito que até um meio-campo, aquele cara que segure a bola e acione esses pontas. Por quê? Quando você tem um time que toca a bola, mas ele não tem vamos dizer assim, a finalidade de chegar ali na ponta e ter esse centroavante que você fala, ou o meio-campista que consiga distribuir essas bolas para desafogar o meio nas pontas, eu vou citar, por exemplo, assisto bastante um jogo do Botafogo, né, para você ter ideia. Então, você tendo aquele time meio-campo, que é o Almada e o Savarino, no ano passado. E aí você tinha o Júnior Santos de um lado e o Luiz Henrique de outro, jogando. Aí você tem aqueles caras que desafogam. E tinha um centralizador ali. A partir do momento que você perde aquele centralizador, você vai só ter volume de jogo, posse de bola, mas você não consegue finalizar e não consegue chegar ao seu objetivo. Agora, eu queria voltar à questão do Ceilândia, com respeito à Copa do Brasil, né? Você vê que o Ceilândia, na Copa do Brasil, jogou bem contra o Coritiba, foi bem, conseguiu chegar nos pênaltis, conseguiu a vaga e perdeu para o Maracanã, justamente a vaga que jogou com o Internacional. Então, você vê que o nível... O Maracanã engrossou para cima do Internacional. É um bom time. Viu? E o que me chamou a atenção, o que eu quero dizer, o que chamou a atenção, Fábio, foi justamente são os goleiros desses times, tanto do Ceilândia, como do Maracanã, né, que pegou muita bola. O goleiro do Capital, Do Capital, exatamente. E ontem o goleiro também do Botafogo da Paraíba. Então a gente está vendo que nós temos um nível de goleiro pelo Brasil muito bom, principalmente analisando a Copa do Brasil. E também na Série D do Campeonato Brasileiro temos esse nível de goleiro. Então, voltando ao Ceilândia e Capital, o que eu quero dizer? São dois bons goleiros que se encontram, que fizeram diferença nesses últimos jogos. Então, quando você pergunta qual é o favorito, depende de quem vai conseguir finalizar melhor. Porque goleiro bom tem. Tanto o goleiro do Capital quanto o goleiro do Ceilândia. Com certeza. Alguma coisa a acrescentar aí? Não, o detalhe é o seguinte, aquele finalizador tipo Certo. Wallace pernambucano, com dois jogadores velozes, Romarinho do lado, Kennedy do outro, se o pernambucano estivesse lá para guardar, teria realmente muito maior sucesso, porque no Capital já é o contrário. O Capital não tem essa velocidade pelos flancos, mas tem um centralizador, tem um cara lá, aquele que mete a bola para dentro da rede de canela, de peito, de barreira, mas conclui. É o que E nós não estamos perde, falando. não. Não Dificilmente perde, perde. o pernambucano não perde. E é isso, só acrescentando aí, porque o Ceilândia ainda tem, porque o cara pode ficar imaginando o seguinte, tá certo, vocês estão aí nessa resenha aí falando que tem Kennedy, que tem Romarinho e que precisa do centralizador. Mas antes disso, um pouquinho mais atrás, tem que ter o servidor, né? E tem hoje o Ceilândia. Tem. Como é que é? Tem o Timbó, tem o Timbó o Tarta. E o Tarta. Chegando agora, não é, Marlon? Tem, e tem um cabeça de área muito bom também. Eu gostei daquele rapaz. Eu esqueci o nome dele agora. Lucas Oliveira. Bate fora da área, chuta bem. Né? Faltou nesse jogo, Fábio, um apoio mais do lado direito para apoiar o Kennedy. Pelo lado lateral direito. O lateral direito ficou muito seguro. Ele não quis apoiar tanto. E é velocista, né? E é velocista. Né? Um jogador O time do Ceilândia é bom. Nós estamos comentando uma situação que aconteceu, um jogo que aconteceu. Não estamos denegrindo, nem falando que fulano é melhor ou pior, não. Estamos fazendo uma análise do que aconteceu, do que vimos. Tanto
quando eu entrevistei o Euler no final do jogo, ele mesmo relatou a situação de que o Ceilândia não jogou nada no primeiro tempo, e não jogou mesmo. E no segundo tempo foi com a garra, foi com a vontade de vencer, que inclusive saiu o gol, né? Mas ainda acho que o Ceilândia é favorito contra o Capital. Tá certo. Então, ó, recado para você. Amanhã, a partir das 16 horas, Timaço Show de Bola abre o jogo aqui, ó, no nosso portal DF10 Brasil. Você já fica por aqui, tá bom? E levaremos para você as emoções do Clássico Candango, terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe do Ceilândia enfrentando o Capital, e você confere aqui conosco a partir das 4 da tarde. A bola vai rolar às 4h30 da tarde e, é claro, você, nosso mais que convidado. Vai ser muito bom ter a sua presença conosco. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos para um intervalinho comercial e daqui a pouco a gente volta falando mais do Capital, mas como sempre, né? Voltando no tempo e mostrando como é que foi essa quarta-feira trágica para o Capital lá no Engenhão, perdeu para o Botafogo, e o que esperar desta formação do Capital para o jogo contra o Ceilândia. E mais, esse resultado do Capital contra o Botafogo, qual é o nível da ação dele no psicológico desses jogadores? Ô, não, tá tudo certo ou vem mais esfacelado ainda para pegar o Ceilândia? Diga, Marlon. Antes de chamar o comercial, Fábio, só quero lembrar o seguinte, campeonato Candango, em 3 jogos de fevereiro até o final do campeonato, o Capital marcou 7 gols no Ceilândia, o Ceilândia marcou apenas 3 gols. Isso, campeonato Candango. Capital fez 7 gols em 3 jogos. E o Ceilândia é apenas 1, mas eu também considero que nesse jogo o Ceilândia é o favorito. Você vai falar mais no próximo bloco. A gente volta já. Fornecendo de combustíveis a novas soluções energéticas. Inovando sempre e cada vez mais comprometidos com o amanhã. A Vibra está sempre a postos para mover o Brasil com a sua melhor energia. E é assim que vamos cada vez mais longe. Se tem energia, Vibra. A vida no campo é feita de ciclos. O amanhecer, o anoitecer, o semear e o colher. Para cada cooperado, toda safra é um novo desafio. E com o braço forte, você atende o chamado do trabalho com incansável determinação. Do grande ao pequeno, da lavoura à preservação dessa terra que tanto nos entrega, você tem a essência da vida em suas mãos. Na simplicidade do dia a dia, na grandiosidade da nossa história, você honra tradições passadas de pai para filho para cultivar o fruto do amanhã. E faz com coragem, sabedoria e com a certeza que no ciclo do campo, cada etapa semeia um fruto de prosperidade. Nessa jornada, aprendemos que a verdadeira força vem da união. Seja no cuidado com a terra, nas soluções para a produtividade sustentável, na inovação, nos relacionamentos, em cada uma de nossas atividades e operações. Nós estamos ao seu lado. Nós estamos com você. E nos talhões, porteira fora, cada momento é uma oportunidade, não só de cultivar a terra que alimenta o nosso planeta, mas também de fortalecer os laços que nos unem e nos tornam gigantes. Integrada, valor para o cooperado, propósito para o mundo. Completa com você. Volta com a nossa paradíssima técnica, parada técnica, hein? Nosso programa semanal aqui, ó, toda segunda, sexta-feira, tá? 2 programas para você, sempre às 8 da noite. A gente batendo uma bola legal, ó, ao longo do tempo, muita gente vai estar aqui sentado na cadeirinha, matérias legais para você, quadros importantes. Você não pede por esperar. Aliás, Marlon, quem mandou um abraço para você, eu conversei com ele ontem à noite, breve estará sentadinho aqui, não no colo de você, numa das cadeiras, nosso capita Carlos Alberto Remo, já afiando as armas para voltar a comentar, viu, Marlon? Ô, Fábio, Remo é uma figura, um cara espetacular. Agora,
Eu não sei se você vai abrir a sessão de abraço, porque eu já tenho aqui 5 Pode. aqui. Então, naquela tela 2 ali, ó, já pode mandar seus abraços aí. Ó, Fábio, tem o Rio do Paulo, que tá mandando abraço lá de... Rio de quem? Rio do Paulo, lá de Urucuia, Minas Gerais. Mas Minas cuidado com essas mensagens aí, que pode ser fake, hein? Não, Esse não. é amigo, né? Não, é amigo. A gente... Rio do Paulo? Tá Tá rindo do que você, Marco- mano? Do Paulo... Paulo, Fábio. Paulo. Contando que não seja de Arapiraca. Cuidado. O Marcos Melo, lá de Lusiânia, também mandando um grande abraço. Paulo Pangaré. Paulo Pangaré é pintor, tem a lanternagem. Não vou fazer propaganda da lanternagem dele, né? Mas tem. E é consumidor das massas Caetano. E Paulo Pangaré é gente fina também. Ele é pintor? Ele tem uma oficina de reparagem de Então veículos. tinha que ser Paulo Autocar, não Paulo Pangaré. Pois não é, mas cavalo. Pangaré eu acho que é porque, sei lá, já é um apelido bem antigo. Né? Dona Terezinha também, mandando abraço. E ela falou o seguinte, ó, tira essa barba que você está velho com essa barba. Eu vi, caramba, mas a madame lá de casa disse que é pra ficar de barba. Dona Terezinha, fecha aqui comigo. Dona Terezinha, tudo bem? Só um papo, Dona Terezinha. Com barba ou sem barba, tá velho do mesmo jeito, Dona Terezinha. Não dá não. Completa aí, Marlon. Não, são esses abraços que chegaram aqui para mim, Fábio. Estou mandando esses abraços. E sem esquecer o Antônio Papai, né, Fábio? Papai tá sempre ligado conosco. Papai é a figura. Diga, você sabe que aqui mandar abraço é o nosso álibi, né? Porque 3 machos, plena sexta-feira, né? Depois das 8 da noite, a patroa querendo, né, passear, ir ao shopping e tal. Não, porque tem não sei o quê, né? No mínimo você tem que mandar um abraço para constar que você tava no negócio, né? Tá certo, então. Né? Mas tá Tem vendo, né, abraço Fábio? para mandar aí? Eu tenho 3 pessoas aqui que mandaram mensagem aqui, Manda um ó. abraço para Joana aqui que tá vendo a gente. Ah, legal. O Jorge Ferreira, né? Ferreirinha, lá na UNB. Ele trabalha lá comigo, não. Jorge Ferreira, ele mandou aqui, tá dizendo que eu tô bonito na fita. Sabe qual é o apelido do Jorge? Ó, Jorge, eu não guardo nem dinheiro, quanto mais segredo. 0800. 0800. Que já foi o apelido do Vidigal. Você passou para ele, Vidigal? Não, passaram para ele. Passou para ele. Mas segundo ele agora é ex-0800 que ele tá ajudando a colaborar com o lanche agora lá, entendeu? Tá, Jorge? Eu sei que você tá ouvindo, a gente tá vendo aí, tô vendo aqui sua mensagem. O Tauan também, Tauan que foi papai, tem 1 ano e meio. Tauan foi papai. Tauan é um monstro da informática, né? Sabe muito. Muito. É produtor cultural também, né? Produtor cultural também. Ele tem o Subase lá, que é um portal que ele usa lá, né? Eu conheço o Cubase, que é um programa. Acho que deve ser alguma coisinha no meio também, que é produção cultural, né? Cubase, né? Mas tudo bem. E o Renato flamenguista, né? Gozador, que eu vou te contar um negócio. Ele chega lá tirando onda, né? Todo mundo lá na UNB, lá no DMEC. Então, essas 3 pessoas estão aqui com a gente agora, que mandaram aqui, que tá vendo a gente. Então, o Jorge, 0800, o Tauan e também o Renato, flamenguista lá. Só para explicar para a galera que nas horas, porque o Vidigal, cronista esportivo, né? 50 anos de história, e nas horas vagas, mas bem nas horas vagas, ele trabalha no NB, né? Né, Vidigal? Trabalho muito. Trabalho muito. Então, pois é. Moçada, ó, no primeiro bloco nós falamos muito aí desse Ceilândia, que amanhã pega o Capital. Eu levantei a bola aqui, mas não senti muita firmeza nesses comentaristas aqui, que eles não gostam do homem da última bola, eles gostam mais de volúpia, velocidade, e essa bola do Ceilândia aí tá custando a entrar. Então, fiquei sozinho aqui. Você percebeu, né? Marlon ficou em cima do muro, tal, Kennedy, Romarinho, eu não sei, você bota ou não bota um centralizador e tal, né? Mas tudo bem, Vidigal menos ainda, né? Então vamos falar agora do oponente, o adversário da equipe do Ceilândia, que é o Capital. E nós somos... Os Guerreiros do Futebol de Brasília. Há quantos anos? Há 39 anos. Pois é. Então, gente, nós temos amanhã Ceilândia e Capital, mas o Capital no meio de semana foi ao Engenhão. Marlon Nascimento, em 10 segundos, conte para mim o que aconteceu no Engenhão, Marlon. Olha, Fábio, Não enrola, não. Não tem o que falar, Fábio. Jogaram no Engenhão contra o Botafogo. Quem é o campeão da Libertadores, campeão brasileiro atualmente? Botafogo. Então, o Capital, com todo respeito, ele é vice-campeão do DF. Mas, com todo respeito, o Capital tem outro objetivo. Não era mais a Copa do Brasil.
Copa do Brasil ele já chegou onde podia chegar. O projeto do Capital é Série D. Isso aí já chegou na terceira fase, ótimo, tá ótimo, já ganhou um dinheirinho bom. Então agora é projetar o time, a torcida e pensar que é Série D que nós temos que vencer, nós temos que classificar junto com Ceilândia. É Série D, o projeto é Série D. Perfeito. Me diga, vou bater um papo contigo numa parada aqui que me preocupa. Roberto Fernandes chegou pro lugar do Marcelo Cabo no Capital, né? O Candangão foi bem pro Capital. Um bom time. Foi ou não foi, Marlon? Foi. Destaque do Capital, Robert. Beleza. Aí me muda o treinador, o Robert já foi pro banco. E não tem entrado. Me vai jogar contra o Gazin, depois da derrota para a Aparecidense, aí já entra Pedro Romano na zaga, já começa a mudar o time. No jogo com o Botafogo, também mais mudanças. E uma das mudanças que eu não consegui entender, eu não sei se porque estava jogando fora, a gente tem que se resguardar, montar a retranca. Esse menino tem nome de craque, Riquelme, que é bom jogador, veio do Paraná Clube. Vi, inclusive, falei aqui, eu vi o jogo Paraná Clube e Curitiba com como é que é o nome daquele lateral? O que está no Curitiba, que foi do Flamengo, que veio da Alemanha, o pequenininho estava no São Paulo. Como é que é o nome dele? Rafinha. Deu um baile no Rafinha. Rafinha está procurando ele até hoje. Aí o menino me fica no banco. Aí depois que a fatura está liquidada, Roberto Fernandes, já está tomando de 3, aí vai me meter o Riquelme para jogar. Eu acho que o Capital não está entrando em campo com a sua melhor formação. Ou eu estou errado? Fábio, é aquela coisa, muitas vezes o jogador se destaca no treino. Não estou querendo defender o Roberto Fernandes, mas muitas vezes... Mas já defendendo, Não, né? não estou defendendo. Mas assim, a gente acompanha o jogo, né? Dificilmente nós temos aquele repórter setorista hoje em dia Não dá que mais, vai lá, né? não vai, fecha um Tudo portão. trancado, só assessoria de imprensa. Para você, quando a gente acompanhava, na nossa época de repórter de pista, a gente acompanhava, a gente sabia quem entrava, quem estava bem, quem não estava, quem se destacava no treino. E a gente podia chegar e falar assim, por que não colocou fulano que eu vi ele treinando bem? Tá né? bem, Mas hoje, aí você não sabe se lá no treino o cara não foi bem, e aí ele vai sacado do jogo, e ele porque ele jogou uma partida anterior. Ele não é Romário. Romário não precisava treinar. Ele falava assim, por que eu vou treinar? Se eu para fazer gol? Eu faço e acabou. Ninguém é Romário, Romário é único. Então aí. Então trazendo para nossa realidade. Romário é único. É único. Então, né? Pois é. Tem o Romarinho, mas não chega nem aos pezinhos. Então, aí o que acontece? A gente vê o técnico tirando o jogador que foi bem no jogo passado e tal, mas não sabe como ele treinou na semana, o que ele fez, deixou de fazer. Então, assim, é muito subjetivo essa nossa... Se for por contusão, tudo bem, mas se não for, eu acho mudanças muito abruptas, Marlon. Olha, o Roberto Fernandes é abrupto, hein, Marlon? O Roberto Fernandes é um belo técnico, um bom técnico. Eu acho que eu realmente acho ele está tentando. Eu tentando. não acho ele belo, não. Tá gordo, hein? Tá gordo. Ué, o que é isso? Rapaz, Eu estou falando da capacidade técnica dele. Sim. Que é isso? Ele realmente conhece o elenco, está conhecendo o elenco agora, né? Mudança de treinador sempre tem renovação, uns vai para o banco. Então, o que acontece, quem estava de titular foi para o banco, tem que mostrar serviço no treino, concordo com o Vidigal. Quem está acompanhando lá o treinamento é o técnico. Então, o técnico sabe o que fazer, porque o Roberto Fernandes não é nenhum bobo. Realmente sabe, é um bom técnico, então ele sabe o que está fazendo. Agora, nós, como leigos, entre aspas, que não estamos acompanhando o dia a dia, a gente tem que palpitar mesmo, tem que falar. E eu também acho que o Riquelme tinha que entrar jogando, mas isso aí eu acho. Quem realmente escala não somos nós, é o técnico que tem o dia a dia do jogador. É aquela coisa, na semana, às vezes, mano, cometeu um ato de indisciplina, ou chegou atrasado no treino, ou foi tomar um crush lá na Coca-Cola, né? E aí o que acontece? Nesse meio período, o cara não gostou e tira, saca, pune dessa forma. E a gente não fica sabendo, né? Então, eu acredito que a questão da retirada, ele não deixou eu falar sério. A retirada do Riquelme pode ter sido questão de ele não ter treinado bem na semana. Eu não consigo fazer um comentário sério. Vou dar um negócio pra vocês aqui. As crianças aqui... Criança? Se esquece que às vezes o treinador já vem com a sua matula cheia, né? A, B, C, D. Aí ele chega, olha pra cara do jogador. Gostei da sua...
tira essa barba aí, que o jogador barbudo comigo não joga, não. Ou então, o próprio jogador com ele. Não, técnico muito enfesado, tem que pedir por favor. Se começar a falar meio alto comigo, eu tiro o pé. Acontece de tudo no mundo da bola, não é só isso não, Barbosa. De repente ele já chegou com o esquema dele montado, entendeu? E aí eu discordo nisso porque, primeiro eu não estou dizendo que tenha acontecido, de repente. Porque aí, como se explica o melhor jogador do Capital no Candango não ter vez na Série D do Campeonato Brasileiro? O Candango terminou agora, não deu tempo para desaprender. Como se explica? Se não por outras motivações. Olha, não sei que motivações são essas, mas vamos dar tempo para o Roberto Fernandes fazer o trabalho dele. Concordo que nossa opinião é essa. Mas você falando negócio de barba, eu quero só fazer um parênteses aqui, é o seguinte. Meu irmão Flávio jogava... Tá no livro, Bola de Capotão? Não tá não, mas meu irmão Flávio foi jogar no Goiás, foi emprestado para o Al Nassr. Chegando lá, ele sem nenhuma barba, primeira orientação lá, olha, deixa a barba crescer. Deixa a barba crescer, porque quem não tem barba aqui, não comunga aqui no time. Não posso falar o que era, mas quem não tem barba lá é aquele. Então, e não jogava. Ih, tive a barba hoje, eu tenho que deixar, né? Não, mas você não tá lá. Você não tá no Nassr. Ah, não, eu pensei que tava. Então, essas coisas que acontecem no futebol, a gente realmente acha, eu também acho, que ele tinha que ser o titular. Mas quem está lá é o técnico, ele que realmente sabe. E é bom técnico. Aliás, abrir parênteses novamente. Os dois técnicos de Capital e Ceilândia, são muito bons técnicos. Tá certo. Bota na tela aí para nós essa terceira rodada. Vou até pedir auxílio aí do nosso bom Barbosa, Vidigal Barbosa, porque deixaram meu óculos. Eu nunca trago meu óculos para o trem. Eu vou abrir aqui no celular mesmo para acompanhar. Nós temos aí Ceilândia, vou botar uns placares aqui, né? Fazer umas apostazinhas aqui, né? Vidigal, na tela aí, terceira rodada, vamos começar a falar do que é nosso, Capital e Ceilândia e Capital, placar da parada. 2-0 Ceilândia. Mas 2-0 para quem? Para Ceilândia. Ah, para Ceilândia? 2-0 Ceilândia. Ah, entendi. Ô Marlon, Ceilândia e Capital. 1-0 Ceilândia. 1-0 Ceilândia. Nós temos também, vou abrir aqui, cadê a parada? Oh, meu Deus do céu, sem óculos é mais difícil. Vou botar aqui, Misto e Luverdense. Esse jogo, olha a importância. O Misto é o terceiro colocado, o Luverdense é o quarto. E vão se bicar. Ambas as equipes têm 4 pontos, um empate e uma vitória na competição. É um dos principais, se não o principal jogo da rodada, pensando na tabela da Série D e o seu grupo E, né, Barbosa? O Luverdense, eu acredito que ele... O Donizete não está mais lá. Né? Não, mas independentemente disso, o Luverdense é um time que está vindo aí com força, né? Inclusive, está no G4, eu acredito que ele é favorito para esse jogo. E o jogo é lá em Lucas do Rio Verde, né, Vidigal? A diferença assim... Não, o jogo é em Palmas? É misto e Luverdense. Ah, é misto e Luverdense? Não é Luverdense e misto, não. Mas eu ainda boto que seja o Luverdense favorito nesse momento. Apesar do calor é o mesmo, tanto para o Luverdense quanto o misto, aí a briga de cachorro grande, né? Ah, o calor vai interferir. Não interfere, porque lá em Lucas do Rio Verde o negócio também pega, torra. E temos o clássico goiano. Marlon, você que entende tudo de Goiás, Goianésia e Aparecidense. Fábio, Aparecidense vai vencer 3-1. O Aparecidense está bem melhor que o Goianésia. Aliás, deixa eu fazer uma correção bem aqui, melhor. Que o misto e o Luverdense, o misto tem 4 pontos, é o terceiro colocado. E o Luverdense é o segundo colocado com 6 pontos, né? E aí nós temos esse confronto do Goianésia com a Aparecidense, o Goianésia que não somou até aqui, não é? E vai enfrentar a Aparecidense que tem 4 pontos. Aí não dá a informação correta, eu estou falando aqui, tem que voltar lá atrás para poder falar essa situação. Corta meu pensamento, nós estamos falando de quando é que tu pensa, mano? Quando é que tu falando pensa? de campeonato de Goiânia, brincadeira, pensa direito. Fábio, tá bom, o que eu estava falando mesmo? Você estava falando que o Goianésia é franco favorito. Não, o Goianésia vai perder. Os dois com 0 pontos aqui é complicado. Mas o Goianésia vai perder. O Goianésia Goianésia com quem, Vidigal? Em Goiânia? Tem 0 pontos? Não. O Goianésia com... não, tá. Estou confundindo aqui.
O outro me vem se- para dar informação Sexta, errada. sexta-noite, em vez dele comer as Pelo massas da amor Nona de Caetano, Deus. ele come machixe estragado da Nilson. Tô de carona. Pelo amor de Deus. Tá aí, gente. Meu Deus do céu, tá aí os jogos aí, ó. Na tela. Ceilândia Capital, tem o misto pegando o Luverdense misto, o Goianese E a Aparecidense. pega a Aparecidense e tem o Goiânia pegando o Porto Velho em Sim, casa. sim. Essas duas equipes sim é que não somaram ponto, Goiânia e Porto Velho. Né? Não. Quem não somou ponto aqui foi o Goiânia. E o Porto Velho, moço. Ah, rapaz, Porto Velho perdeu pro misto a primeira, perdeu pro Capital a segunda. É verdade, Vigal. Não, o Goianese e o Goiânia também tá com 0 ponto aqui. Exatamente. 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 Exato. O jogo Goiânia. Conta como é que eu quero fazer a linguagem dos sinais aqui. Eu vou desenhar primeiro. O jogo Goiânia e Gazin Porto Velho, ambas as equipes têm 0 ponto. Tem empate em Sabe cada um por que fica elas com têm 0 ponto? Por quê? Porque elas perderam os 2 primeiros jogos. Agora eu vou empatar e aí você Aí fica fica um ponto. Exatamente. Muito bem, muito bem. Você acredita no empate nesse jogo aí, Marlon? É o melhor resultado, viu, Fábio? É a nota do jogo É a também. nota do jogo. Mas, gente, eu queria só abordar um trem com vocês aqui. A gente vê nesse G4 aí a presença do Ceilândia, aí você tem Luverdense, tem Misto e Aparecidense. As duas primeiras com 6, as duas últimas desse G4 com 4 pontos. Aí fora vem o Capital com 3 pontos, tá? Vocês conseguem imaginar o que eu estou pensando aqui? Que realmente são essas 5 equipes que vão brigar pelas 4 vagas, que o resto, com licença, não dá não? Perfeito. Ceilândia, Luverdense, Misto. Misto, Aparecidense e Capital. Aí eu no Já dá para falar isso, Marlon? Com esses primeiros jogos, duas No início rodadas? eu tinha trocado o Capital, o misto pelo Capital, né? Mas o misto tá à frente. Mas o campeonato começou agora, 3ª rodada, então eu acho que é isso mesmo. Mas quem vai brigar são essas Essas 5 aí, né? cinco Pelas aqui. 4 vagas, né? O resto não Só- dá para Goiânia, não dá para Gazin Porto Velho, não dá para Goianésia. Eu acho que o Porto Velho pode ainda respirar. Agora, pelo que jogou o Goianese, que anda jogando, e o Goiânia, talvez o Goiânia possa querer aparecer ali em quinto para brigar no final, mas Porto Velho eu acredito que possa, de repente, aparecer como uma surpresa. Eu vou apertar um pouco mais aí o gogó de vocês. Ó, vou repetir aqui, hein? Ceilândia Luverdense, Misto e Aparecidense. E aí vem o Capital por fora. Marlon, ao final das 14 rodadas, esse grupo dos 4 aí vai ser igualzinho do de hoje, nesse fechamento de segunda rodada? Não, vai ter mudança aí. Eu diria que Ceilândia, Luverdense, Capital, aí tem Aparecidense e Misto, que pode ali bater o nariz para saber quem fica em 4º lugar. Aí, gostei. E aí, você vai nessa também, Vidigo? Rapaz, Pensa diferente? eu prefiro nem... Impoluto e sapiente, Marlon. Não tem como opinar, porque, rapaz, está muito complicado, na Tá boa. muito cedo, Tá né? muito cedo e tá assim... o Ceilândia joga uma partida bem, fora joga uma partida ruim em casa, inclusive contra o Goiânia, que não fez nenhum ponto ainda. Então a gente não sabe se ele vai manter esse ritmo, né? Porque o único que não perde o ritmo aqui é o Fábio. Mas o resto... Não? Tá escrito lá no papel, é verdade. O que não perde o ritmo. Mas o restante, gente, tem umas oscilações. E eu acredito que o Capital pode melhorar, mas com esse futebol de hoje, ele não entra no G4. De hoje. Entendi. Então, amanhã temos encontro marcado. Ceilândia e Capital, 16 horas, direto do Estádio Abadião, com total cobertura do nosso portal DF10 Brasil, pela rádio DF10 e também pela Brasília FM 98,1. Tudo isso no oferecimento de... Agora quem vai falar sou eu, porque isso aqui não sabe falar nada quando o assunto é esse. Nona Caetano. Lá no Instagram, pra você ter ideia, o negócio é tão bom que o Nona tem 2 N's. Nona Caetano. Nona.Caetano. Do que eu estou dizendo? Eu estou falando da melhor massa do Distrito Federal. É muito, mas muito mais que especial. Estou salivando aqui em plena sexta-feira. Você acha que eu vou fazer o quê depois do programa? Se não saborear aquele ravioli, va bene. Mas como eu sou humilde, eu vou deixar a excelência aqui falar um pouco mais, porque ele já provou também. Já provou. Provou ou não provou? Olha, o ravioli de Tira essa queijo água da boca e brie fala, rapaz. com damasco, a lasanha bolonhesa com ou sem presunto. Nossa,
Nós estamos matando o Vidigal aqui aos poucos. Mas o Vidigal Porque ele não foi ainda Não foi. usufruir da nona. Eu tô de carona. Caetano. Eu tô de carona. Exatamente. Tá aí uma boa. Tá uma boa, né? Mas explica pra ele lá no Instagram como é que ele faz. É só clicar lá no Instagram, nona, com 2 N's, ponto, Caetano. Chega lá, você pode fazer o pedido que eu levo pra você, tá? Ah, você que leva? Levo. Não, pro Vidigal, o que é isso? Faço questão. Você pede pra ele que ele vai lá comprar e leva pra tu. Claro. Mas só entrega depois de receber. Só entrega depois de receber. A facilidade tem um Pix hoje, né? Tem um Pix. Tá certíssimo. Tudo bem. E é bom a gente também lembrar que aqui a gente sempre fala com um sorrisão, né, Vidigal? E esse sorriso, ele é todo patrocinado pela Clínica Odontológica Marília. Valorize o seu sorriso e o de sua família no 3384-7722. A Clínica Odontológica Marília tem os melhores profissionais da odontologia no Distrito Federal. Aceita todos os planos de saúde bucal, todos os cartões de crédito, divide, aceita conversa fiada. Pode ir lá, 3384-7722, você liga. Aí marca um horário, vai chegar lá, será recepcionado pela nossa querida Rose, tá? Tem cafezinho, tem água, tem até balinha para aumentar a cárie, né? E aí, né, o serviço fica mais... Tô brincando, viu? Mas Clínica Odontológica Marília sempre valorizando o seu sorriso e também da sua família, 3384-7722. Vou falar para você aqui um recado legal. Até estava vendo uma matéria, acho que foi ontem, não sei se o Marlon viu, falando sobre o momento que a gente vive, cada vez mais cresce a questão da luz, do uso da luz solar, né? E a gente vai falar de luz do sol, energia solar para você, porque ela barateia o valor de suas contas de energia elétrica. Por exemplo, o cabo estava pagando lá 500 contos, vai pagar 25, opa aí, sobra 475 reais, dá para comprar um monte de massa da Dona Caetano. Então, luz do sol barateando o valor de suas contas de energia elétrica, o projeto é específico. Qual é a tua? É a tua casa, escritório? Chácara, fazenda, luz do sol para você, 999671825. Vou repetir, 999671825 é o contato da Luz do Sol Energia Solar com um projeto legal. Tava vendo a matéria, Marlon, que o pessoal falando assim da quantidade de gente que está começando a usar, quer dizer, que está usando cada vez mais, porque tem um negócio agora de individualização, né? Cada um pode ter o seu coisa, não ficar dependendo de governo. Eu não entendi nada da matéria, mas como você é sempre sapiente, né? Olha, Fábio... Eu falei tudo errado, né? Não. Tem algumas coisas que têm que ser ditas. Aí precisa de um outro programa, por né? exemplo, quando você tem uma rede de energia trifásica, eu pagava 1.400 em casa, hoje eu pago 107. Por quê? Você paga apenas a iluminação. Quando a rede é bifásica, o monofásico você vai pagar ali R$25, que é a taxa de iluminação. E quando é monofásica? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É, paga o mínimo. que a pessoa pode fazer. Paga o mínimo. Então, o mínimo que é a iluminação pública. Tem fazendas, por exemplo, que a maioria das fazendas é monofásica, isso é ruim, porque não dá para fazer aquela instalação caprichada, porque não vai caber todos os painéis que precisam, né? Então, e hoje, o crescente é muito grande. Hoje, realmente, está todo mundo vendo as maravilhas e uma energia limpa, uma energia que não oscila, apesar que precisa da rede elétrica. Agora, independente se você tiver, chama off-grid, você colocar uma bateria, aí sim, aí você não vai depender de NEL, de Equatorial, de ninguém. Você coloca a bateria que vai carregar tipo um no-break, que vai segurar ali a energia gerada durante o dia para você poder usar à noite. Maravilha. Aquela fazenda lá no Nordeste. Qual? Que A sua? Não, a sua. Aquela fazenda que você comprou lá A em... minha não é no Nordeste, não. É lá em Curimatá. A minha em Vila Velha. Na Vila... Essa fazenda ele já usou para fazer roupa, Fábio. A minha é em Vila Velha. Então, Espírito Santo. sol o tempo todo. Não falta sol. Ponta da Fruta. Bem na esquina, assim. Lá no Piauí, então, 60 se metros botar... quadrados, entendeu? 38 casas. Vamos lá. A gente conversa aqui. O pessoal fica enrolando aqui, né? Mas eu não vou enrolar mais não, vou te convidar. Amanhã estaremos juntos com a equipe do Ceilândia pegando o Capital, tá bom? Nosso Parada Técnica volta na segunda-feira, repercutindo o fim de semana esportivo, trazendo para você o que aconteceu do grande clássico no futebol do Distrito Federal. Marlon Nascimento, não sei se você falou, se falou, repita para a audiência rotativa do Parada Técnica. Amanhã, Ceilândia Capital.
Vai no pau. 1-0 Ceilândia. Gol de quem? Aí também é demais. Também é Hã? demais. É dos que tiver em campo, né? Flávio Cachoco? Não, mano, para, mano. Os caras já pararam. Vamos arriscar pô. aqui, ó, pra você jogar nesses loterias aí, ó. Gol do Kennedy. Gol do Kennedy. Tá certo. Vidigal, você já falou, né? Mas repita. Ceilândia e Capital amanhã. 2-0 pro Ceilândia. Gol de quem? Gol do presidente. Do Ari? É. Mas não joga mais não. Dá um Disse gol que do- o Ari já jogou, né? Era volante, né? É, né? Diz que o Adelson já jogou, Palmi. Então, É. entende. Eu nunca vi não, né? Não vou acreditar, né? Sujeito que fica em cima do muro, rapaz. Brincadeira. Eu, hein? Agora, quem não fica em cima do muro sou eu. Amanhã, Ceilândia e Capital, tá? É um jogo que já dá pra perceber que no final das contas vai ser, ó, sabe aquela balança equilibrada? Vai ser um jogo de empate. Talvez um 0-0, talvez um 1-1, mas vai terminar um empate, tá? Essa é a minha opinião e depois desta minha opinião, quase sempre equivocada, a gente vai colocando um ponto final. Barbosa, agora que você já sabe o caminho, volte sempre. Voltarei. Tá? Vai cuidado com essas gatas te arranhando. Rapaz, desse eu jeito. contei a história pro Balão, por que que ela me arranhou, né? Então eu não vou contar aqui, porque... Deixa eu pra não- lá, deixa pra lá. Limpar o bumbum do gato e... Ah, fé Maria, me poupe. Sexta-feira você vem falar de questões íntimas. Mas só mais uma coisa, eu vou pegar a carona com o Marlon ali até a Nona Caetano, tá? E aí amanhã eu te conto como é que foi. É. Eu olho pro Marlon e lembro do Cometa. Harley? Não, é aquele que vai pegar carona. Pega carona nessa cauda de cometa, pela via lá. Vamos encerrar. Gente, sexta-noite, vambora. É, eu tô Vambora. com fome, eu não jantei Também, ainda. vambora, Fábio. Gente, bom final de semana pra vocês. Amanhã Obrigado. vocês estão de folga com o Timaço Show de Bola. Segunda-feira a gente volta no nosso Parada Técnica, agradecendo a toda a galera que esteve conosco nesta noite de sexta. E amanhã, encontro marcado. Dá pra botar o card aí no ar? O cardzinho? Quem é que faz esse card aí, Vidigal? Esse aí? É. Esse aí é um rapaz lá da UNB, não? Ah, tá. É o nosso Barbosinha. É, Tá aí, ó. nossos Tá banners. bonitinho na sua tela todas as informações. Ó. Quem vai transmitir? Rádio DF10 Brasil, na nossa plataforma no YouTube DF10, também a Rádio Brasília FM 98,1. Amanhã, Série D, ao vivo, a partir das 4 da tarde, 16 horas, tá? Ceilândia e Capital, df10brasil.com.br. Tá tudo certinho, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a todos e voltaremos amanhã a partir das 4 da tarde, tá bom? Fechando mais uma edição do nosso Parada Técnica. Tchau, tchau, até a próxima.